Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um módulo do programa Máquina de Vendas. Estamos caminhando para o final, estamos aqui nesse módulo para falar sobre cultura de metas. Isso mesmo, cultura de metas. Algo que é fundamental você ter dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, tem que fazer parte do seu time, correr na veia. Bater meta tem que ser um prazer, tem que ser algo que acontece com constância. E a gente vai falar como você fomentar isso dentro do seu time, dentro do seu negócio, para que você possa ter resultados de alta performance sempre. Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, a gente precisa entender, afinal, o que é uma cultura de metas, Henrique. Cultura de metas nada mais é do que você educar a sua equipe a ter prazer em metas. Muitas equipes, quando se fala de meta, eles entendem como uma cobrança. Ah, eu não gosto de trabalhar com meta. Ah, eu não gosto de ter esse tipo de pressão. Na realidade, a meta é a clareza da onde a gente quer chegar, né? Um time comercial sem metas é um time que não sabe para onde ir. É um time que está trabalhando de forma aleatória. Qualquer lugar é lugar, né? Então, quando a gente não sabe onde ir, qualquer lugar é lugar. Quando a gente tem uma meta definida, significa que a gente tem um resultado que a gente almeja. E aí, todas as ações ao entorno disso vão ser planejadas visando chegar nesse objetivo, né? Então, isso é uma cultura de metas. Isso tem que fazer parte do processo comercial dentro do seu estúdio, dentro da sua academia, dentro do seu box. Isso tem que fazer parte do processo da sua empresa. Então, a cultura empresarial ela é um conjunto de valores, de ideias, de hábitos, de filosofias e crenças que uma organização partilha com seus colaboradores. Então, a cultura empresarial é esse conjunto, mas a cultura de metas faz parte da cultura empresarial, né? Então, qual que é o objetivo disso? Partilhar com seus colaboradores a fim de proporcionar um ambiente em que todos estejam voltados ao mesmo propósito e assim consigam alcançar seus objetivos pessoais e coletivos. Eu sempre digo que uma empresa que quer trabalhar em alta performance, ela precisa saber o sonho de cada pessoa da sua equipe, né? Aqui na nossa empresa, a gente tem o quadro dos sonhos. Então ali tem uma foto de cada colaborador com a foto daquilo que ele deseja realizar. E sempre quando a gente inicia o ano, a gente faz esse alinhamento com a nossa equipe. Bom, dentro desses 12 próximos meses, dentro desse próximo ano que a gente tem pela frente, quais são os sonhos que você quer realizar? Por quê? Porque essas pessoas precisam ter um porquê forte. Por que eu acordo todos os dias? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu busco desenvolvimento? Por que eu quero melhorar? Porque eu quero realizar os meus sonhos. E não são os sonhos da empresa, são os sonhos pessoais daquela pessoa. E elas precisam entender que os nossos sonhos pessoais, eles são realizados através do nosso trabalho, né? Para que a gente possa realizar muitos dos nossos sonhos, a gente precisa de dinheiro, né? Então, eu quero realizar uma viagem, eu quero fazer uma faculdade, eu quero trocar o meu carro, eu quero reformar a minha casa, enfim, independente do sonho que a gente tenha, o único caminho que a gente pode percorrer é melhorar os nossos resultados. Melhorando os nossos resultados, melhorando o nosso desempenho, automaticamente a gente vai melhorar o nosso resultado financeiro e melhorando o nosso resultado financeiro, a gente vai se aproximar dos nossos sonhos. Então isso tem que fazer parte da cultura do seu negócio, da sua empresa. Isso é uma cultura empresarial forte. Ao invés de ter uma cultura de reclamação, uma cultura que as pessoas ficam se lamentando, que as pessoas ficam olhando para fora ao invés de olhar para dentro, então elas colocam a culpa no mercado, na pandemia, colocam a culpa no cliente, menos olhar para dentro e entender o que é que a gente pode fazer diferente para ter resultado, né? Tem uma história muito interessante que eu escutei uma vez em uma entrevista do Paulo Vieira. O Paulo Vieira é um coaching, né? E ele já trabalhou com vários atletas de alta performance. E ele estava nas Olimpíadas, né? Desenvolvendo um trabalho com uma equipe de remo. E aí, uma das atletas no café da manhã desceu
e estava um pouco aflita e chamou ele para uma conversa e disse: olha, eu não sei se você reparou lá fora, mas hoje o vento não está muito favorável, né? O vento está um vento sul, enfim, né? Tem a nomenclatura que eles utilizam ali. Mas ela quis dizer que não era um dia bom para a competição. E aí a pergunta que ele fez mas me responde uma coisa, o vento ele não está favorável só para você ou ele não está favorável para todos os atletas que vão competir? E aí, óbvio que ela respondeu, não, o vento não está favorável para ninguém. E ele falou, então entra lá e faça o seu melhor, porque você não tem como interferir no vento, mas você tem como interferir no seu estado de espírito e naquilo que você se propõe a fazer. Então isso é uma analogia muito importante para a gente refletir, que é muito comum dentro de uma empresa que não tem uma cultura empresarial forte, as pessoas quererem justificar sempre os resultados, e principalmente os resultados ruins, né, olhando para fora e não olhando para dentro. Sempre vai ter próximo de você alguma empresa que tem mais clientes, alguma empresa que teoricamente você acha que é mais bonita, que é melhor equipada, né, que tem melhores preços. E se você ficar apegado a esse tipo de situação, você nunca vai ter resultados de alta performance. E se essa cultura permanecer dentro da sua empresa, jamais você vai conseguir fazer com que seu time realmente performe de acordo com os resultados que você almeja. Então, isso não é algo que é responsabilidade somente das pessoas que trabalham dentro da sua empresa. É sua responsabilidade enquanto gestor, enquanto líder, implantar essa cultura dentro da sua empresa, do seu negócio, da sua equipe. Bom, o que é então cultura de metas, né? Cultura de metas trata-se de construir uma cultura focada em resultados. Meta é resultado. E eu sempre digo que meta, ela não foi feita para ser alcançada. A meta, ela tem que ser feita para ser superada. Então, todo mundo que trabalha para chegar na meta, muito provavelmente, essa pessoa chega muito próximo. As pessoas que trabalham para superar as metas, elas trabalham com um plano de ação onde elas contam com algumas variações, né? Ou seja, elas fazem além daquilo que deve ser feito. Porque se alguma coisa der de errado, ainda assim, isso não compromete o resultado delas. Quando falamos em resultados, nos referimos a uma cultura na qual as pessoas estão focadas e engajadas com os objetivos da empresa. Então, o seu negócio, o seu box, a sua academia, o seu estúdio, ela tem uma necessidade financeira, ela tem um resultado que ela precisa alcançar. E você ter uma cultura de metas é você ter um time engajado com esse resultado, com esse faturamento que você busca. Afinal, não tem como a gente melhorar o nosso resultado, aliás, melhorar o nosso negócio, fazer investimentos, né, se a gente não tiver resultados favoráveis. Então tem gente, né, uma frase que eu gosto muito, que também é do Mário Sérgio Cortella, ele diz assim: faça o melhor com aquilo que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. E ele também diz que tem pessoas que comprometem a ação por causa da situação, né? Então, do jeito que me pagam, com a estrutura que eu tenho, com os equipamentos que eu tenho, com o valor que a gente está vendendo. Então, por conta daquela situação, as pessoas degradam a ação. Faça o melhor que você pode com a situação que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Então isso é muito importante você entender. Muitas vezes a gente não tem tudo aquilo, o mundo ideal ele não existe, né? Ele é criado na nossa cabeça. A gente fica sonhando com várias situações e muitas vezes a gente deixa de agir. Para a gente se aproximar daquela situação que a gente sonha, a gente tem que agir com aquilo que a gente tem, né? Então você não precisa de grandes mudanças. A maior mudança que você precisa é no comportamento, na mentalidade, na forma de pensar das pessoas para que você realmente tenha uma cultura de metas forte dentro do seu negócio. Bom, por quê? Sem ter em mente qual o objetivo, meta ou resultado a ser alcançado com as suas tarefas diárias, existe uma grande probabilidade de que você faça as coisas de qualquer forma. Eu não diria nem de qualquer forma, mas talvez de forma aleatória, né? Então, é muito comum eu chegar em uma academia, em um box, em um estúdio e perguntar para as pessoas: e aí, qual é a nossa meta? E aí as pessoas dizem assim: não lembro, não sei. Ou então pergunta para o outro: qual que é a nossa meta mesmo?
E aí eu fico me perguntando toda vez que as pessoas me respondem dessa forma. Se essa pessoa não sabe exatamente qual o resultado que ela tem que buscar, o que ela está fazendo aqui no dia a dia, né? Que sentido faz as ações que ela está fazendo? Porque ela está simplesmente fazendo sem expectativa de resultado algum. E nada que é mensurado é possível de ser melhorado. Então, quando você coloca uma meta, quando você coloca um objetivo, significa que você vai fazer as ações focando naquele objetivo e naquele resultado que você busca, e você vai mensurar o que você fez. E isso te gera a possibilidade de você aperfeiçoar, fazer melhor do que você vinha fazendo. Então, não existem resultados ruins, existem resultados. E os resultados eles precisam ser analisados para a gente entender quais foram os pontos, as ações positivas daquilo que a gente fez, quais foram as ações que podem ser melhoradas e que a gente vá para um próximo mês, para uma próxima semana, para um próximo dia muito mais forte e focado em cima daquilo que a gente busca de resultado. Se não mensurar os indicadores, você não controla prazos, custos. E sem controlar os prazos, você perde a noção da sua lucratividade. Olha só que coisa interessante, né? A gente acabou de ver no módulo anterior um treinamento falando sobre funil de vendas. E a gente viu no exemplo que eu dei no módulo anterior que é possível, melhorando pequenas coisas, fazendo pequenas mudanças, em cada etapa do funil, a gente crescer em 350% o nosso resultado, né? Então, pequenas mudanças somadas geram um resultado muito impactante. E isso tem total a ver com a sua lucratividade, né? Eu gosto de contar uma história bastante interessante. Em um certo momento, um cliente que eu atendia me pediu para que eu fosse ajudar um amigo, não é? Um amigo dele, que também era o dono de uma outra academia, né? E aí eu fui até essa academia para visitar, para conhecer o espaço, para conversar com essa pessoa, para saber qual era o momento que ela estava vivendo, quais eram os desafios, né? Como eu fui indicado por uma outra pessoa, a pessoa que estava naquela situação difícil, ela estava fechada, né, para uma mentalidade de buscar uma ajuda, né? Ela me recebeu ali porque, muito provavelmente, aquela pessoa que já era meu cliente insistiu para que ela me recebesse ali e pudesse entender como que eu poderia ajudá-la. E aí, eu conversando com essa pessoa na própria recepção ali da academia, ele estava me dizendo que ele começou há muitos anos atrás ali naquele local, era uma academia e que ele tinha começado há 30 anos atrás. E quando ele começou há 30 anos atrás, só tinha ele ali que tinha piscina, né? E então era natural que ele era a única referência para natação infantil, para hidroginástica, né? Então ele recebeu uma demanda de procura muito grande. Só que o mercado foi expandindo, novas empresas foram surgindo, outras academias oferecendo as mesmas modalidades que ele. E aí ele tinha um desafio muito grande em poder formar um bom time, porque as pessoas trocavam ele por um valor irrisório. Então o cara, para ganhar R$100 a mais, ia trabalhar no concorrente dele, o concorrente dele tinha um preço menor. Enfim, e ele estava olhando para vários fatores, né, externos, que o mercado, o comportamento do mercado e como que isso estava impactando o resultado dele. E aí, no momento que a gente estava conversando, o telefone tocou. O telefone tocou e ele atendeu o telefone e eu entendi que era alguém ali perguntando, interessado em saber os valores, né? E eu percebi que ele não tinha estratégia nenhuma. Então ele atendeu o telefone, ele falou o preço ali, na época, eu não me lembro muito bem o valor, mas enfim, a pessoa perguntou quanto que era a mensalidade, ele falou, olha, minha mensalidade é X, né? E a pessoa agradeceu, ele falou, obrigado, passa aqui, vem conhecer a gente, e desligou o telefone. E aí eu falei para ele assim, cara, me desculpa te perguntar, mas quem é que estava no telefone, né? Quem é que estava te ligando? Ele falou, era uma pessoa interessada em saber o valor da nossa mensalidade. E eu perguntei para ele, qual era o nome dessa pessoa? Ele falou, não sei. Qual era o telefone dessa pessoa? Não sei. Qual era o e-mail dessa pessoa? Não sei. Qual era a modalidade que ela tinha interesse? Natação. Quantas vezes por semana ela pretendia fazer? Não sei. Quais os horários que ela tinha disponível? Não sei. E aí eu convidei ele a fazer uma reflexão. Você percebe que isso era uma oportunidade?
Talvez se você tivesse com uma estratégia ajustada, você poderia tornar essa oportunidade em uma venda. Né? Então, com certeza, tudo que você está me falando tem impacto no seu resultado, mas você não tem como mudar. Você não tem como eliminar as demais academias que apareceram, você não tem como mudar essa situação de preço de uma outra academia concorrente sua, mas você tem como mudar os processos aqui dentro da sua empresa e isso pode te ajudar a melhorar um degrau, né, no seu resultado, e esse degrau pode se transformar em lucratividade, que pode se transformar em investimento, para que você possa melhorar ainda mais o seu negócio e poder cobrar mais, e poder ter mais clientes, e poder fazer mais ações, e é degrau por degrau que você chega até o final da escada. Então percebam que é muito comum as pessoas olharem para fora, mas elas pouco olharem para dentro, né? E o convite aqui é justamente vocês poderem fazer isso com a equipe de vocês, para que vocês possam ter, sim, pessoas ali que busquem a alta performance. Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente fala de mensurar os indicadores servem para que a gente possa mensurar o desempenho e treinar, melhorar o nosso desempenho insistentemente. A gente vai precisar fazer isso sempre. E uma outra coisa comum é se essa cultura está implantada dentro do seu negócio, de não se conformar com o resultado, de desenvolver as pessoas sempre, buscar a alta performance, significa que pode entrar ou sair pessoas do seu negócio, da sua empresa, que ainda assim essa cultura permanece. Porque essa cultura está em você, gestor, está em você, líder, está em quem lidera esse processo. Agora, se para você esses fatores não são importantes, a equipe sempre é reflexo do líder. Então, dificilmente a equipe vai enxergar a importância em ela buscar treinamento, buscar autoconhecimento, buscar desenvolvimento e, consequentemente, dificilmente ela vai conseguir melhorar resultado, né? Porque ela nem enxerga qual é o resultado que ela está tendo, como é que a gente pode melhorar alguma coisa que a gente não enxerga. Então, cultura de metas está relacionado a os resultados acontecerem de forma prazerosa e a gente mostrar o porquê que os resultados acontecem. Como criar, então, Henrique, uma cultura de metas? Uma cultura de metas ela deve ser criada a partir do momento que você conversa com o seu time a respeito das metas, né? Então, o seu time tem que entender de onde que veio as metas, né? Porque muitas vezes também a gente percebe que tem empresas que, infelizmente, elas criam metas para não ser atingidas, né? É o pensamento de escassez. Primeiro ponto, a sua equipe tem que ganhar por produtividade. Quanto mais ela produzir, mais ela ganha. Todas as empresas, ou as empresas que mais crescem no mundo, todas as pessoas dentro da empresa ganham por produtividade. Então você tem que construir uma cultura de ganho por produtividade. Como a gente está aqui falando especificamente de um departamento comercial, a gente está especificamente falando de uma equipe de vendas, a minha dica é que o seu processo ele seja um processo por produtividade e que ele mescle uma coisa com a outra. A pessoa tem um resultado de forma individual, ou seja, ela tem um ganho por produtividade de forma individual e que ela tem um ganho por produtividade de forma coletiva. O que eu quero dizer com isso? Eu te sugiro pagar uma comissão por cada venda que ela realizar, né? E aí a venda que você tem o maior foco, então no nosso caso a gente sugere, olha, eu sou até mais drástico, vender o plano anual, ganha, vender o plano semestral, trimestral e mensal, não tem ganho nenhum. Então ela ganha um prêmio por cada plano anual que ela vende, e esse prêmio ele é pago semanalmente, toda sexta-feira de forma estratégica. Por que, Henrique, toda sexta-feira? Porque na realidade, quando você vai lá e paga a premiação para aquela pessoa na sexta-feira, ela tem um dinheirinho para o final de semana. E isso gera prazer para ela, porque ela pode gastar, seja qual for o valor. Ah, ganhei R$100 essa semana. Pô, na sexta-feira fui com R$100 para casa, eu pude comer uma pizza, eu pude ir num cinema, eu pude fazer algo, pude fazer minha mão, pude fazer meu pé, fiz uma escova no cabelo, não sei qual que é a prioridade. Mas ela fez alguma coisa, ou simplesmente ela guardou aquele dinheiro. Mas isso já gerou uma sensação positiva nessa pessoa. E o segundo ganho é um ganho mensal. Então fecharam as vendas do mês
e se a somatória da equipe levou a um determinado resultado, né, a um objetivo, aí todo mundo ganha uma porcentagem daquele resultado, né? E aí, normalmente, a gente cria 3 metas, a meta 1, a meta 2 e a meta 3. Então, a sugestão é, bom, se eu tenho um plano anual lá, a minha consultora ou o meu consultor, ele ganha R$10 por cada plano anual. Então, essa premiação é paga de forma semanal. Quando fecha o mês, se a academia, o box ou o estúdio atingiu a meta 1, ele ganha 1% de tudo que ele vendeu. Se bateu a meta 2, esse ganho passa para 1,5% de tudo que ele vendeu. Se bateu a meta 3, esse ganho passa para 2%. Então, se você somar uma coisa com a outra, muitas vezes você vai mostrar para a sua equipe que ela pode dobrar o ganho dela, né? Somando o salário fixo com um ganho por produtividade. E isso estimula ela a querer buscar um resultado maior. E isso é de extrema importância. Eu quero sempre ter pessoas na minha equipe que queiram buscar um resultado maior. Aí eu preciso canalizar a energia dela, mostrando que para ela ter um resultado maior, ela precisa se desenvolver. Ela precisa treinar, ela precisa estudar, ela precisa se entregar ao processo, ela precisa buscar conhecimento. Não tem como a gente melhorar o que a gente faz fazendo as mesmas coisas que a gente fazia. Se a gente quer ter um resultado diferente, a gente precisa fazer coisas diferentes do que a gente fazia. Então isso é uma forma de você estimular a sua equipe a ter melhores resultados sempre. E aí eu percebo que quando o processo em uma academia, um estúdio, um box, está sendo gerido por alguém que está com pensamento de escassez, essa pessoa não paga essa comissão semanal, essa pessoa enrola para pagar a comissão mensal, ou promete e não cumpre, ou fica com dó de pagar, né? Eu sempre costumo dizer que eu fico triste quando eu não pago comissão, porque quando o meu time não alcança os objetivos, significa que isso é um resultado menor de lucratividade, um resultado menor de faturamento. Isso sim é ruim. Agora, quando o time alcança um objetivo, isso tem que ser comemorado. E quanto mais comemorado for, quanto mais eu surpreender meu time, melhor é. Então, se você quer ter um time produzindo a todo vapor e gerando resultados de alta performance, é importante que ele tenha ganhos por produtividade. Henrique, isso por si só resolve? Não. É uma somatória de fatores que vão fazer você chegar a um determinado resultado. Então, o ganho por produtividade é um dos fatores. Eu diria que é um fator de muita importância, mas é um dos fatores. O outro fator é o seu follow-up diário, acompanhando e mostrando para a equipe aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Então é muito comum também eu chegar numa empresa que as pessoas sabem as metas. Mas aí eu faço uma segunda pergunta. Bom, se você já sabe qual é a sua meta, quanto que a gente já atingiu da nossa meta? Ou quanto falta para a gente chegar na nossa meta? E as pessoas não sabem me responder. Então fracione os seus resultados. Marque em algum lugar, deixe visível para todo mundo, ou coloque num grupo que você possa criar, todos os dias ali, o quanto que a gente já atingiu do nosso objetivo, o quanto falta para a gente atingir o nosso objetivo, né? Então, muitas vezes, o que fazem algumas empresas de alta performance, e isso funciona muito bem, eles têm lá um quadro, onde eles dividem lá o valor, o objetivo da meta, pelos dias úteis que a empresa funciona. E aí ele coloca lá o quanto que a empresa precisa faturar em cada um daqueles dias. Então, por exemplo, eu dividi minha meta lá e eu tenho que fazer um faturamento de 5 mil por dia. Se hoje eu atingir 6 mil, eu vou lá no dia de hoje, risco 5 mil e aquele 1.000 que eu faturei a mais, eu tiro do último dia do mês. Então, o último dia, ao invés de eu ter que faturar 5 mil, diminuiu para 4, porque gerou 1.000 de sobra aqui. Aí eu vou para o próximo dia, né? Não bati a meta. Aí a proporção é diferente. Então, faltou R$1.000. Eu posso ir lá do último, se eu tenho essa sobra, e voltar ele para 5 e cobrir esses R$1.000 que faltou. Mas é importante eu fazer isso com a equipe diariamente. Ou tive um resultado menor, né? Então faltou R$1.000 e eu não tinha nenhuma sobra.
eu pego esses R$1.000 que faltou e diluo ele entre todos os outros dias que a gente tem no mês. Por quê? Porque eu não quero mostrar um resultado que seja impossível. Então, se eu pegar aqueles R$1.000 e dividir pelo restante dos dias, talvez aumente em 50, 60, R$100 a meta do dia seguinte. Mas é importante a equipe entender isso e a gente corrigir o plano de ação. O que é que a gente vai fazer para que a gente possa superar esse déficit que ficou em relação ao dia anterior? Outras empresas fazem isso de maneira semanal. Então, qual que é o objetivo que a gente tem que fazer na semana? E aí, no final da semana, a gente vê se a gente já chegou naquele objetivo, se a gente sobrou naquele objetivo ou se faltou naquele objetivo, para a gente diluir essa sobra ou essa falta pelas próximas semanas do mês. Mas o que eu quero dizer com isso? Você fazer seu time enxergar todos os dias o quanto que ele já atingiu do resultado, para gerar senso de urgência, para que as pessoas queiram buscar o resultado, porque é muito comum também uma equipe ficar muito tranquila durante boa parte do mês e quando chega nos últimos dias, aí começa a bater o desespero, porque quer buscar um resultado, porque precisa chegar numa meta, né? Então, se você já começou a alertar a equipe desde o primeiro dia, se você já criou essa cultura de olhar para os resultados todos os dias, te dá diversas possibilidades. Primeiro, a possibilidade de fazer seu time ter senso de urgência. Segundo, a possibilidade de você refazer a rota. Cara, o que a gente está fazendo não está gerando resultado. Então, a gente precisa mudar o caminho. É importante você mensurar isso durante um período. Então, eu costumo fazer isso dividindo na quinzena. Olha, eu vou manter o plano de ação na primeira quinzena. E vamos ver se no final da primeira quinzena a gente está com sobra ou a gente está com déficit. Se a gente está com déficit, a gente vai ter que fazer um resultado ainda melhor na segunda quinzena. Então isso significa que eu vou mudar o plano de ação, vou intensificar as ações, vou criar uma situação específica, né? Uma campanha específica, um benefício específico. Muitas vezes essas ações funcionam até melhor para a equipe do que para o próprio cliente, porque faz com que a equipe acredite, né, que ela tem algo diferente a ser oferecida para o cliente e isso potencializa suas vendas. Um outro ponto muito importante da cultura de metas é você comemorar os resultados com o seu time, com a sua equipe. Todo resultado positivo, ele tem que ser gerado uma memória positiva, né? Então, algumas academias fazem isso de forma fracionada, outras academias, estúdios ou box fazem isso no final do mês, né? E é importante você experimentar. Como assim de forma fracionada? Atingimos o resultado da semana, então nós vamos comemorar aqui comendo uma pizza, um exemplo, né? Ou vamos tomar um açaí, ou vamos algo que gere e agregue valor. Eu posso, por exemplo, buscar parceiros. Então, eu tenho um salão, um aluno que é dono de um salão. Tenho 3 consultoras na minha equipe e tenho uma aluna que é dona de salão. Eu posso fazer uma permuta com ela. E aí, bateu a meta da semana, você ganhou o pé e a mão lá no salão XPTO. Para ela, isso pode fazer uma baita diferença, né? E estimular ela a comemorar um resultado positivo, gerando uma experiência positiva, né? Eu posso também, no final do mês, reunir o time, fazer uma reunião, ou ir levar as pessoas para almoçar em algum lugar bacana para comemorar aquele momento, aquele resultado positivo, né? Eu posso criar um programa de médio prazo. Então, por exemplo, alguns clientes a gente testa fazer uma situação de Olimpíada, né, da academia. Então, toda vez que a pessoa chega na meta, a gente olha para as metas de forma individual e a gente coloca lá na equipe medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. E aí dentro desses próximos 3 meses, por exemplo, uma medalha de ouro vale 5 pontos, uma medalha de prata vale 3 pontos, uma medalha de bronze vale 2 pontos. Quem tiver o melhor desempenho desse trimestre ganha tal coisa. Então ganha um final de semana em algum lugar, ganha um deuse num clube, ganha um cinema, enfim. Aí você tem que entender o seu time de forma individual, até perguntando para as pessoas
o que elas gostam, para você trabalhar em cima do que elas gostam. Se você for fazer uma meta de longo prazo, aí eu já não aconselho você fazer porque fica muito distante. Talvez as pessoas se desestimulem no meio do caminho. Então sempre fazer de 3 a 6 meses no máximo, ou quem tiver o melhor resultado desse período. Ser reconhecido também é outra coisa que estimula a sua equipe e gera cultura de metas. Então eu posso ter o destaque do mês, quem teve a melhor performance na equipe. E o destaque do mês, ele é reconhecido de alguma forma, ele é exposto de alguma forma ali para que todo mundo saiba. Então bata uma foto com aquela pessoa, coloco isso no Instagram, essa foi a nossa colaboradora de destaque na equipe comercial esse mês, quem alcançou os melhores resultados. As pessoas se sentem muito bem quando elas são reconhecidas com aquilo que ela faz. Então é muito importante você ter esse tino se você quer criar uma cultura de metas dentro do seu negócio. E se você não tem uma cultura de metas dentro do seu negócio, dificilmente você vai alcançar excelentes resultados. Então tá aqui mais um módulo para você com dicas importantíssimas, né? Com ferramentas, na realidade, importantíssimas para que você possa estimular o seu time a buscar sempre o melhor resultado e, consequentemente, isso te gerar os melhores resultados também. Então, nos encontramos no próximo módulo e espero que você tenha gostado do que você viu e recebeu aqui.